Então, vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor e entregando nossas vidas nas mãos dele. Senhor Deus eterno, Deus santo, Deus glorioso, mais uma vez, ó Pai, nós te louvamos, te bendizemos, engrandecemos o teu eterno nome por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de aqui poder estudar a tua palavra, poder estudar mais uma disciplina. Podemos, ó Pai, aqui compartilhar ideias, pensamentos, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando. Abençoa a vida de cada aluno, ó Pai, presente nessa noite, que o Senhor possa fortalecê-los, ó Pai, para continuar nessa batalha, nessa caminhada e saírem daqui vitoriosos. Que o Espírito do Senhor nos dirija, nos ajudando a encaixar essa disciplina, ó Pai, na melhor parte da nossa vida e aplicá-la da maneira correta, daquilo que aprendemos, ó Pai. Seja com cada um e abençoe a vida, ó Pai, de cada um presente nesse momento, em nome de Jesus. Então, irmão, nós estamos na nossa primeira aula da matéria de psicologia pastoral. Então, nós vamos falar um pouco a respeito deste assunto no percurso de 6 aulas. É uma matéria bem técnica também e vamos tentar fazer o máximo para absorver o melhor nessa matéria. Então, nós estaremos falando a respeito de psicologia pastoral. Algumas informações aqui, né, na apostila. Para quem não tem apostila, eu creio que o pastor enviou em PDF para os irmãos. Os irmãos acompanhem no seu A minha chegou hoje. smartphone, não sei, no iPad, alguma coisa que você tem aí que lhe dê condição de continuar participando da aula e acompanhar através de onde você pode recorrer ao material. E o pastor ele utiliza um livro da editora CPAD para poder extrair esse conteúdo dessa apostila para nós e da maneira que nós possamos aplicá-la nas nossas vidas. Irmãos, uma das coisas interessantes que o pastor coloca aqui, que tratar de psicologia na igreja ainda é um grande tabu. Isso é uma realidade. Nós vemos que tem muitas... Pastor, Sim? um momento. A irmã Jeane está com dificuldade em entrar. Jeane? Ela falou que está incompleto o link. Ela está pedindo password. Lê aí, ela escreveu aí. Deixa eu olhar aqui. Password, não faço a mínima. Ela não está conseguindo. Deixa-me ver aqui. Acho que ela vai conseguir. Eu enviei novamente. Não sei se alguém entrou aqui. Não sei se é ela. Boa noite a todos. Bem, boa noite. Então, nós vemos essa dificuldade, irmãos, de acordo com o escritor do livro, essa dificuldade para tratar desse assunto no meio da igreja. Como eu já disse, como outros vários assuntos que têm essa dificuldade de ser tratado no meio dos cristãos, as pessoas têm essa dificuldade de aceitar determinados assuntos. E o assunto da psicologia é um deles. Inclusive, esses dias para trás, eu estava ouvindo um debate de um pastor até muito bem formado, um pastor de linha reformada, tem um curso de doutorado em teologia. Nós sabemos que essas igrejas reformadas têm um conselho pastoral muito bom,
e nesse conselho pastoral, boa parte delas cuida dessa parte da psicologia, da área da teologia prática na vida do pastor, da questão ética e outras. Então, mas ele estava debatendo com a psicóloga, que inclusive é uma psicóloga cristã, e os dois debatiam a respeito do assunto. E o entrevistador perguntava a ele, ele disse que nunca teve uma consulta com psicólogos na vida dele como cristão, explicou o porquê, ele teve as razões dele, mas de forma alguma ele negou que a psicologia não seria algo útil no meio da igreja. Mas é só para os irmãos ficar cientes que hoje isso realmente é um tabu no meio do povo de Deus. E aqui o pastor coloca algumas frases muito utilizadas em relação aos cristãos quando se trata desse tipo de assunto. Parece que, deixa eu ver aqui, o pastor me mandou uma mensagem de áudio aqui. Todas essas teus aqui, com certeza, para mim. A irmã ainda está com dificuldade para entrar no... para poder entrar no Zoom. Eu não sei por quê, mas ela está com certa dificuldade. Pelo menos foi o que o pastor pediu para enviar para ele, porque a irmã não está conseguindo entrar no... Pastor Kleber, eu apertei aqui em cima do Zoom e aparece o ID e a senha. Daí eu coloquei no grupo, quem sabe facilita para o pessoal entrar. Ah, sim. Ok, Porque acho que eles obrigado, estão irmã. tentando dessa forma. Daí fica mais difícil, porque lá não tem isso. Não, muito obrigado. Muito obrigado, velho. Tá ok. Parece. Eu também enviei para o pastor, que o pastor me pediu, e eu enviei para ele para que ele possa enviar para a irmã. Então, irmãos, nós observamos essa dificuldade que as pessoas têm em poder aceitar essa questão da psicologia. E aqui o pastor coloca alguns termos que as pessoas podem usar e falar, assim como temos defensores entusiastas, temos também críticos severos. Aí ele fala, quem nunca ouviu a expressão como nosso psicólogo é Jesus? Realmente nós já ouvimos bastante, somente no período que eu aceitei a Cristo. Outro, já tenho Jesus, não preciso de ir ao psicólogo. Crente não entra em depressão. E isso é uma coisa, irmãos, que nós ouvimos bastante. Aí eles justificam essa frase dizendo que crente não entra em depressão com a seguinte: é falta de fé, ou é pecado na vida do crente, um pecado escondido, algo que ele não confessou, algo que ele traz com ele. Então, por isso ele está em depressão. Ou fala. Crente Sim? Alguém falou alguma coisa? é gente. Hã? Crente é gente. Isso. Que pode ser também possessão demoníaca. Uau. Progress. E possessão. Boa noite, agora eu consegui, obrigada. Amém, irmã. Possa ser possessão demoníaca na vida da pessoa. E como nós realmente ouvimos bastante isso, que isso, irmão, eu estou falando que eu já ouvi bastante pessoas foi usada na mão de Deus, que entrou em algum problema psicológico
e as pessoas falavam que era pecado escondido, que era demônios e outras coisas. Se era pecado escondido, irmão, estava muito fácil, era só confessar o pecado e o problema resolvia. Se era demônio, era só ir lá expulsar, que o problema também resolvia. Então, é algo bem mais do que isso, que requer um tratamento com alguém da área que entende do assunto. Ou talvez um pastor que entenda do assunto. Então, nós vemos isso aí. Aí, como alguns falam que é possessão demoníaca ou opressão do diabo, que é algo, às vezes, até pior na vida de um cristão do que possessão, porque a opressão é quando o diabo está ali oprimindo a pessoa, mas não se apossa dela. Aí fala que a terapia com psicólogo e psiquiatra é para quem é louco. Nós também já ouvimos essas frases bastante. As pessoas justificar e não querer procurar um psicólogo, ou seja, um psiquiatra, assume que é psicologia, simplesmente pelo fato de ele falar que isso é coisa para gente louca. E aí fala assim, o que meus irmãos vão pensar se eu disser que vou ao psicólogo ou ao psiquiatra? É essa preocupação que os cristãos têm em o que as pessoas vão falar da vida dele, o que as pessoas vão pensar a respeito dele. Essa preocupação que leva muitos cristãos a deixar de se tratar numa situação dessa e vive uma vida, às vezes, com problemas psicológicos pelo fato de não se tratar. Tivemos Agora, muitos a suicídios, questão de... Sim? tivemos muito suicídio de líderes anos passados aí, né? De uns 3 anos para cá tem acontecido bastante. E se tem uma coisa, irmão, que foi comprovada aqui na América, que um grupo de pessoas que tem sofrido bastante com essa questão psicológica são os pastores. Muita pressão em cima deles, muita dificuldade, às vezes não conseguem se dar com o assunto e acabam tirando a própria vida, como o nosso irmão Zé de Souza falou aqui. E isso tem ocorrido bastante, isso ocorreu no Brasil, pouco tempo atrás, aí, pastores que tiraram a própria vida pelo fato de tanta pressão. Poderia ter tratado, mas com esse pensamento que eu sou homem de Deus, não preciso de psicólogo, o psicólogo é Jesus, ele acabou tirando a própria vida. E isso é muito complicado. Isso sem contar outros que abandonam o ministério, ou pessoas que sobrecarregam demais e têm algum tipo de doença por se sobrecarregar muito. Inclusive, esses dias atrás, um rapaz que é da mesma cidade que eu sou no Brasil, ele me contou um relato de um pastor e eu conheço o pastor. Ele não sabia que eu conhecia o pastor. E o pastor hoje está internado em coma por se preocupar tanto com as coisas de Deus, tanto com a obra de Deus, e esqueceu de cuidar da saúde, esqueceu de cuidar de tantas outras coisas que poderia cuidar, e com tanta preocupação, e hoje está em coma, se definhando em uma cama de hospital. Então, isso são coisas sérias, irmãos, que às vezes esses tipos de frases que nós lemos aqui, que não é possível que somente eu já ouvi todas essas frases que estão aqui, porque hoje em dia o povo espiritualiza tudo. E esse pensamento que os cristãos têm de tudo é espiritualizar, não estou querendo dizer, irmãos, que Jesus não possa fazer, os irmãos entendam isso. É claro que Jesus pode fazer, é claro que Jesus pode mudar o quadro da vida de qualquer pessoa, seja qualquer quadro físico ou psicológico, ele pode, ele tem poder para isso, ele é Deus, mas o que está ao nosso alcance nós devemos fazer. Por exemplo, teve uma situação que Paulo orou para Epáfras, a Bíblia deixa muito claro que Epáfras, no momento que ele visitou Paulo na prisão, durante o período que ele esteve ali, ele esteve doente. E a Bíblia não diz com clareza que Paulo orou por ele, mas Paulo declara para o povo de Colosso que ele foi curado. Então, dá a entender que Paulo orou para ele. Porém, para Timóteo, Paulo recomendou ele a se tratar. Os irmãos estão entendendo? Por que Paulo não orou para Timóteo? Ele poderia ter orado para Timóteo também. Então, ele mandou que ele se tratasse. Ele preocupou com isso. Então, nós deveríamos entender isso. Existe parte na Bíblia, alguém poderia citar até a parte do rei Asa, que o rei Asa, ele
se tratou com médicos e morreu, e a Bíblia trouxe isso como um pensamento negativo. Mas quando você olha o contexto, diz que ele esqueceu do Senhor e ele não buscou o Senhor e preferiu buscar os médicos. Então, nós não podemos interpretar a Bíblia do jeito que nós queremos. Falar, mas o rei buscou os médicos e morreu. Ele buscou os médicos esquecendo da providência divina. Mas uma coisa, irmãos, nós temos que usufruir dessas coisas que Deus deixou para nós. Ou nós vamos deixar pensar que os médicos que estão no mundo hoje, não é Deus que guia as mãos dele para que eles possam fazer o seu trabalho bem feito e, às vezes, salvar muitas vidas. Então, nós temos que entender isso. E o pastor vai explicar a relação da psicologia aqui, que ela pode ser usada, nós vamos ver que ela pode, sim, ser aplicada da forma errada. E talvez isso foi um dos grandes tabus no meio da igreja, como, na verdade, uma própria teologia foi um grande tabu no meio do cristianismo durante um bom tempo. Nós tivemos muita dificuldade de aceitar a teologia. Quando eu aceitei Jesus, graças ao Senhor, como eu já falei várias vezes, eu conheci um pastor que ele era bacharel em teologia e tinha uma facilidade muito grande de ensinar a Bíblia, que me convenceu a estudar teologia. Porém, eu vivia no meio de muitos outros obreiros que eles não gostavam de teologia, criticavam a teologia, falavam mal de teologia. Então, nós ficávamos naquela guerra ali, se era uma coisa boa ou não. Isso só para os irmãos terem consciência do assunto que nós estamos falando de psicologia, e pessoas, o próprio assunto teológico, eles rejeitavam dentro da igreja. Então, esse assunto da psicologia é um assunto um pouco complicado de alguns pastores querer aceitar. E, como eu disse, irmão, não é só pastores que não têm formação. Eu deixei bem claro para os irmãos que existem pastores de igrejas históricas que eles também têm um certo tabu em aceitar essa questão da psicologia dentro da igreja. E, como eu já falei, alguns costumam dizer que é melhor... Sim, pastor Juarez? Desculpe interrompê-lo. Não, pode ficar à vontade. Mas reforçando aí sua palavra, no caso também da doença do rei Ezequias, Isaías ordenou aos servos de Ezequias que colocassem uma pasta de figo para servir como emplasto sobre a úlcera. Tratando. Do rei Ezequias, para que ele fosse curado. Boa colocação. Tratando da situação. Então, nós vemos que nós não podemos desprezar esse conhecimento que Deus permitiu que os homens viessem auxiliar a humanidade com eles. Então, o pastor coloca aqui, qual deve ser a posição da igreja em relação à psicologia e às práticas psicoterápicas? Aí coloca, infelizmente, existe um extremismo perigoso quando se trata do lugar da psicologia na igreja, ao mesmo tempo em que há uma demonização da psicologia por alguns crentes e pastores, há também um enaltecimento exacerbado das práticas terapêuticas em muitas igrejas. O pastor mostra aqui que, infelizmente, como existe um certo grupo de pessoas na igreja que são contras e acham que é algo diabólico, ele coloca aqui que demoniza, chega até a falar que é algo da parte de demônios, quando alguém forma em psicologia na igreja, ou psicólogo fora. Mas o pastor vai até mostrar, mas no decorrer do material, que seria bom procurar um psicólogo cristão. E hoje nós temos, graças a Deus, muitas pessoas com esse gabarito dentro da igreja, com essa capacidade, alguns formados mesmo, e pode tratar da situação de muitos irmãos da igreja. Pessoas com condições espirituais, além de ter a formação, têm uma vida espiritual bem pautada na palavra do Senhor. Então, o pastor mostra que há o extremo das pessoas que acham que essa questão de psicologia não deveria ser adotada no meio da igreja. E ele mostra que já há outros, possivelmente aqui ele está falando de um grupo intelectual na igreja, que já enaltece, que já acha que tudo tem que ser psicologia. Irmãos, houve um tempo para trás aí, de uns 10 anos atrás, na verdade, vou colocar uns 15 anos. Talvez os irmãos aqui vão lembrar disso. Que essa questão de terapia, de
de psicologia começou dentro da igreja. E uma das coisas que foi muito utilizada durante um bom tempo em questão dos púlpitos da igreja foi a pregação a respeito dos 4 temperamentos. E aquilo chegava a dar canseira, as pessoas estavam dando de psicólogo dentro da igreja. As pessoas ficavam analisando os demais irmãos para saber qual o temperamento deles. E ali eles faziam lista de coisa que estava relacionada ao temperamento para saber se a pessoa era sanguínea, colérica, fleumática ou melancólica. E isso chegou a ficar cansativo, porque os púlpitos já não se pregava mais a Bíblia, e sim se pregava a respeito de temperamento. E aquilo foi indo, foi indo. As pessoas ficavam preocupadas com o temperamento do pastor, com o temperamento do diácono, do presbítero, da irmã do ciclo de oração, da irmã do louvor. Se a pessoa falava um pouco mais alto, já falava ela é colérica, aí já começava aqueles tipo de coisa que não tem nada a ver dentro da igreja. E passaram a esquecer de pregar a Bíblia e ficou preocupado com isso. Então, o que o pastor quer mostrar aqui, esses pensamentos das pessoas que supostamente seriam os mais intelectuais, com formações melhor na igreja, que poderes, não estou dizendo todos, irmãos, eu sei que aqui tem muitas pessoas que têm formação boa, então não estou dizendo que são todos, eu estou dizendo que existiu pessoas, e até pessoas que não tinham formação nenhuma, que agradou do assunto, comprou livros na época, ficou inteirada do assunto e começou a falar sobre o assunto, ao invés de falar da Bíblia. Ao invés de falar da Bíblia, ficava falando disso aí. Então, esse tipo de coisa era enaltecer esses pensamentos da psicologia e de outras coisas que desprezavam a palavra de Deus. É isso que o pastor quer colocar. Que isso veio a ser o ponto que, achando que todas as coisas se resolvia através de terapia ou através de aconselhos psicológicos. Então, as coisas não resolvem assim. Tem coisas, irmãos, realmente que são espirituais. Tem coisas que são espirituais e, como cristão, nós temos que entender isso. E o pastor vai até mostrar mais à frente que alguns psicólogos que crê, não, mesmo não sendo cristão, mas que crê nessa área da espiritualidade, eles aplicam isso junto com a psicologia e acabam levando vida de muitas pessoas, principalmente de crentes, a descrer no Senhor, a descrer nos milagres e a passar a viver uma vida de qualquer maneira. Então, ele coloca aqui, ó, há grupos organizados como, me parece que a palavra que é em inglês, a psicologia da heresia. Isso, irmã Lúcia, que fala inglês, fluente, é isso aí, irmão. Que combate a psicologia, destacando nas suas publicações as ideias e conceitos de aconselhamento psicológico seculares, negando a validade dessa ciência e defendendo como vale a pena o conhecimento bíblico. Isso aqui, irmão, é ser extremista, quando nós rejeitamos a psicologia, achando que todo psicólogo vai ensinar, porque o pastor até coloca mais embaixo aqui, que a psicologia, ela não está preocupando, por exemplo, um psicólogo que ele é profissional, ele não está preocupando em falar de Bíblia para ninguém. Ele não está preocupando com a sua vida espiritual, ele está preocupando com a sua situação que a pessoa encontra no momento. Isso um psicólogo não cristão. Agora, a pessoa achar que deve desprezar isso simplesmente e partir para o lado da questão teológica, do conhecimento bíblico, e deixar de aceitar, achar que tudo é ensinamento falso, que é ensinamento errado, isso se torna muito radical. E o pastor mostra isso, que as pessoas chegaram a publicar isso negando que essa ciência poderia nos ajudar a resolver os nossos problemas. Aí coloca, por outro lado, a quem defende as práticas psicoterápicas nas igrejas, criando núcleos de atendimento e mantendo psicólogos licenciados em seu quadro de funcionários. Há, inclusive, a agência missionária que exige seus candidatos a missionários a avaliação e a aprovação por psicólogos profissionais licenciados antes mesmo de serem admitidos ao serviço. Então, realmente, irmãos, existem igrejas que têm pessoas que têm a sua formação na psicologia, às vezes por ser um bacharel em teologia ou ter um doutorado em teologia, aprenderam a aplicar a psicologia de acordo com os ensinamentos teológicos. E lembrando que eles poderiam tirar proveito de um e tirar proveito do outro, sem negar a autoridade bíblica e tampouco deixando de aceitar que a psicologia seria essencial para ajudar a vida de um cristão.
E o pastor mostra aqui que existe realmente, irmãos, algumas igrejas que têm esses tipos de psicólogo para poder ajudar na preparação de missionários, para enviá-los a outros países ou até outros estados ou algumas cidades, porque eles não sabem o que irão encontrar ali e como que eles vão tratar determinadas situações, ou até para que ele mesmo não venha cair em uma situação psicológica ruim lá e venha se adoecer e ter alguns problemas. E o pastor mostra aqui que as pessoas e elas são pessoas profissionais, não é simplesmente porque estudou um pouco de psicologia, não. São pessoas profissionais que tratam dessas pessoas que são separadas para a obra missionária, para que eles possam ser enviados e chegar lá com sucesso no ministério que lhe foi entregado e, acima de tudo, ter como resolver determinado tipo de problema. Ele fala que existe benefícios ou prejuízo a essas práticas. Aí ele mostra que é difícil entender a psicologia sem conhecermos o universo no qual está inserida e sem desmistificá-la das práticas místicas infiltradas em suas diversas correntes teóricas. A primeira coisa, irmãos, que nós, para poder falar de determinada coisa, nós devemos conhecer aquilo. Existem pessoas que ele tem a capacidade de passar para frente o que ele não tem conhecimento. Por exemplo, se ele virar e falar psicologia é algo do diabo, então ele não tem conhecimento daquilo e passa para frente. O outro vai e passa para frente, e aquilo vai passando de um para o outro, e as pessoas sem ter conhecimento do assunto. O que o pastor mostra aqui, nós deveríamos ter conhecimento disso e tirar esses pensamentos que muitas pessoas criam em torno, essa questão mística em torno da psicologia, e fazer o nosso próprio conceito a respeito dela sem saber de que realmente se trata, de que está se tratando a psicologia. E por esse tipo de pensamento, em criarmos esses pensamentos em volta da psicologia, rejeitando a psicologia, isso acaba fazendo com que as pessoas não venham se tratar determinada situação que eles passam na vida e que poderia ser resolvido com muita facilidade se ele procurasse um psicólogo evangélico, uma pessoa que poderia tratar da situação dele. Ou até mesmo um conselho pastoral que tem algum psicólogo ali. Porque a maioria das igrejas que rejeitam essa questão da psicologia pastoral, ela aceita o conselho pastoral. Quase todas as igrejas, irmãos, históricas têm um conselho pastoral nela de homens, de forma alguma eu quero negar que são homens capacitados, homens formados em teologia, espiritualmente bem preparados, homens com a vida com Deus, de oração, que Deus usa-os de maneira extraordinária. Porém, se, claro, tiver um psicólogo no meio que tem essa capacidade para ajudar ainda mais, não tem nada de errado nisso. E cá, no segundo parágrafo da página de número 7, o pastor coloca assim, ó, a psicologia não é fundamentada em princípios religiosos, nem cristãos, nem espírita. Precisamos separar as teorias psicológicas de práticas esotéricas e adivinhatórias. No âmbito das práticas terapêuticas, existem correntes místicas infiltradas que põem em xeque a fé cristã. Por isso, torna-se perigoso e desaconselhável um crente procurar um psicólogo que não seja cristão. Como eu já falei, de acordo com o pensamento do escritor, ele acha melhor se ele for procurar um psicólogo que seja evangélico, porque ele mostra que pode haver no meio desses profissionais pessoas que pendem pela sua religião. Eu estou dizendo aqui, irmão, porque eu conheço uma pessoa que ela foi um psicólogo, e esse psicólogo era espírita, e ele fez regressão com essa pessoa para que ela pudesse voltar ao passado para ser liberta de uma situação que ela viveu no passado. E essa pessoa até me disse que ela ficou apavorada com aquela situação, porque na época ela não conhecia Cristo, e ela foi ao escritório desse psicólogo e ele fez isso com ela. E a pessoa acabou pedindo para que... Diz ela que desesperou tanto que, na verdade, ela pedia lá no momento da regressão, eu não sei como essas coisas acontecem, para que ela voltasse rápido, e eu acho que pelo desespero do movimento do corpo dela, ele acabou trazendo ela de volta.
Isso é para os irmãos verem que isso acontece. Agora, o pior é que nos meados dos anos 2000, dos anos 2000, estava existindo um grupo de pastores no Brasil que estavam fazendo regressão com alguns crentes, porque diziam que eles precisavam de voltar ao seu passado para perdoar o pai, a mãe, perdoar alguém que lhe fez mal. Esses tipos de coisas que deveria ser perdoado quando a pessoa aceitou a Cristo, ter arrancado da vida delas, e elas não arrancaram porque é um processo que talvez ela esqueceu na vida dela, colocou aquilo de lado na vida e vai tocando a vida adiante e acaba esquecendo aquilo vai fazendo mal e ela não quer aceitar que é aquilo que faz mal. Então, alguns pastores vão fazer isso, de forma alguma concordo com isso. Fazia regressão com crentes. Eu estou falando, irmão, que nesses meados aí dos anos 90 até os anos 2000, houve muitos pastores até renomados na época no Brasil que andaram fazendo regressão com crentes. Eu não sei se alguém aqui participou do movimento G12, no período com o movimento G12, que foi também nesses períodos dos anos 2000, que ele ganhou muita força na região nossa ali do Vale do Aço. Muitas igrejas históricas entrou no movimento G12, igrejas renovadas, não igrejas tradicionais, entraram no movimento G12 e fazia também regressão para limpar pecados passados da vida de pessoas. Aí eu fico tentando entender que diz a Bíblia. Alguém falou alguma coisa? Negócio de regressão, como é que se sabe o processo disso? Rapaz, Ele vai lá, a pessoa vai liderando, vai fazendo a pessoa voltar atrás, desde da infância, o que Isso. houve, você entendeu? Quer dizer, no final das contas é o seguinte, ele entra num lugar, ele não pode conversar, ele não pode falar, ele só pode ouvir tudo que vai ser falado, quer dizer, a mente dele fica completamente dependente daquele momento ali. Então, ele fica ligado naquele momento. Não, eu nunca fui, não, mas já ouvi falar. Né? Então, acontece o seguinte, ele vai levando a pessoa relembrar o que aconteceu na infância, o que aconteceu durante o tempo da adolescência. Né? Aí tem muitas pessoas que, quando lembram de algo que marcou, chora, rola pelo chão. Então, eles acham que aquilo ali é o processo da cura, que a pessoa está sendo curada. Irmão Kleber. sim? Irmão Kleber. Sim, Aquele mano. versículo que diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma realidade. Sim, é uma realidade. A Bíblia também Uma fala realidade disso. para ser vivida. Então, não tem que buscar passado, tem que buscar em Jesus a solução para o problema. Se a própria Bíblia fala que Jesus lançou nossos pecados no esquecimento, que ele levou todas as nossas dores e transgressões na cruz do Calvário. Porém, tem pessoas daquele ditado que todo mundo fala, buscando chifre na cabeça de cavalo. Eles gostam de aventurar nessas coisas, e é como nossa irmã Lúcia falou, eu também não tenho conhecimento, só teórico, graças ao Eterno. Mas eu conheço pessoas que fez, que realmente ali o psicólogo, ou nessa época eram pastores, ia conversando com a pessoa, e, claro, tudo com um jeito psicológico, ia levando a pessoa a caminhar na sua vida do passado, até chegar, como ela diz, determinados pontos que ela chorava, e ali ele começava a falar até ela encontrar um pecado, alguma coisa que levou ela a ter um problema com os pais, com o irmão, com um amigo, que aquilo marcou a vida dela e tal coisa. Irmãos, perdão tem que ser liberado. Por exemplo, o diabo ele aproveita nessa situação. Nós não precisamos de entrar em regressão e nem nada, nós precisamos de abrir o coração para Deus, para o Espírito Santo, ser convencido pelo Espírito Santo para liberar um perdão para alguém. Porque quando uma pessoa não libera perdão, ele é preso àquela pessoa que não libera perdão toda a vida dela. Ele vai sentar numa mesa, aquela pessoa está sentada com ela, ele entra na igreja, a pessoa está sentada, está ali na igreja com ele, ele vai para casa com a família, ele não tem prazer de desfrutar com a família, porque ele não liberou perdão. Então, quem acaba ficando no prejuízo é essa pessoa. E o que ele tem que fazer? Buscar na oração, e não de forma alguma. Processo, né, gente? Tudo na vida existe um processo. As coisas não acontecem de um dia por outro, por exemplo. Sim, libertação. O Paulo diz o seguinte, tirai a roupa velha, né? Vestimenta. Na Bíblia, se você entender vestimenta, significa homem interior. Então, quer dizer, é para tirar, é um processo.
dia após dia após dia após dia, quer dizer, processo segundo a Bíblia, palavra, experiência com Deus. Também não acredito que às vezes as pessoas falam assim, não, eu aceitei Jesus, meus pecados já foram lavados, claro, Jesus me perdoou, mas espera aí, vamos lá. Nós temos processos que na nossa vida tem que ser acompanhado, porque senão a gente vai vestir de uma santidade mentirosa, porque nós somos ser humano. Existem coisas na nossa vida que precisa ser trabalhada a cada dia. Nós somos. Aí é por isso que eu creio um pouco na psicologia humana, é por isso. O que aconteceu com o cristianismo, que ficou milhões de anos submetido debaixo da psicologia secular, da ciência, provando que a pessoa, quando era ruim, não tem jeito, ele nasceu ruim, ia ser ruim. E a igreja em si, ela ficou sucumbida séculos, até que começou a entender que todo ser humano tem as suas limitações, existe inclinação na vida de cada um de nós para pecar em certas áreas da nossa vida, mesmo sendo crente. Porém, todavia, entretanto, nós vamos aprendendo a aplicar a palavra de Deus aonde existe inclinação do pecado, né? E isso, às vezes, houve uma confusão muito grande das pessoas acharem que estou em Jesus, graças a Deus, meus pecados são perdoados, sim. Porém, nós somos ser humano, existe coisa em nossas vidas que precisa ser trabalhada a cada dia. Entendeu? Eu creio assim, né? Não, claro, isso com certeza. Quando eu falo que é o que a Bíblia fala, que o pecado nosso foi lançado no esquecimento e foi pregado com Cristo na cruz do Calvário, é o ato justificador de Deus. O que é o ato da justiça de Deus, irmão? É quando nós aceitamos a Cristo e nós nos tornamos justos através da justiça de Cristo. Ele aplica a justiça de Cristo nas nossas vidas, porque nós não tínhamos condições nenhuma de sermos salvos pelos nossos esforços. Todos os animais que foram sacrificados não eram perfeitos para Deus. Então, Deus queria um sacrifício perfeito. Quem foi o sacrifício perfeito? Jesus, porque ele nunca cometeu pecado. Então, Deus, por ele ser muito justo, como que ele poderia me justificar se eu não sou justo? Isso aí seria incoerente ao caráter de Deus. Então, o que ele fez? Ele pegou a justiça de Cristo e imputou na minha vida, ele aplicou na minha vida, ele colocou no meu crédito a justiça de Cristo. Ou seja, a partir do momento que você tem a Cristo, eu passei a ser nova criatura, como a nossa irmã falou. Agora, uma coisa é, eu vou viver sem pecado, como a nossa irmã Lúcia falou, de forma alguma. Porém, irmãos, pecado na vida de um cristão tem que ser acidente. Não pode ser todo dia eu gosto de fazer aquilo, então não fui liberto. Eu levantei minha mão, fui lá na frente da igreja, o ato justificador de Deus ficou na minha vida, porque salvação ela é composta de quê? Justificação, que é o ato exclusivo de Deus, santificação, que é um estilo de vida que nós adotamos, e glorificação, que é a eternidade com Deus. Então, ou seja, Deus nos justifica e, sendo grato a isso, nós adotamos um estilo de vida de santificação. Isso implica que você nunca mais vai pecar de forma alguma. Você vai cometer pecado porque você é ser humano. Porém, esse pecado na sua vida tem que ser um acidente. Você não pode adotar um pecado de estimação. E mesmo se a pessoa não adota um pecado de estimação, não vai ser uma regressão que vai fazer ele ser liberto daquilo. Porque se ele não adotar um estilo de vida de santidade, de forma alguma ele vai conseguir viver uma vida para Deus. Então, ele pode fazer regressão, ele vai viver nesse mundo aí de regressão, de ficar caindo e levantando, caindo e desmaiando, como alguns acontecem na igreja, de ficar soprando, o povo cai, suja a roupa, levanta e não acontece nada. Ele levanta pior do que ele era. Então, esse tipo de coisa, irmãos, não tem... Eu acredito, sim, que alguém pode cair, pode levantar. Eu não tenho nada contra uma pessoa cair e essas coisas, não. Mas eu acho que regressão, biblicamente, isso não tem base. Olha, evangelista, eu creio na lavagem da palavra. Isso. A Bíblia diz a lavagem da palavra. Então, o que a gente entende é o seguinte: existem áreas na nossa vida que nós temos inclinação para pecar em certas áreas da nossa vida. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos aplicar a palavra de Deus, né? Vamos reconhecer a cada dia, na hora que eu tiver a inclinação de pecar em alguma área, eu preciso pegar a palavra de Deus para que ela venha me lavar.
É claro que isso não acontece de um dia por outro. A palavra de Deus, ela é como lavar roupa. Você tem os seus processos. Você liga a máquina, você põe água, você põe sabão, você põe, quer dizer, a palavra de Deus, ela faz isso na nossa vida. Você vai aplicando, até que um dia ela acha garida, você passa a ter atitudes diferentes. Você passa a ter um novo comportamento na sua vida através da lavagem contínua da palavra de Deus. Assim eu creio, né? Assim porque a própria Bíblia apresenta isso ali no tabernáculo, quando o sacerdote ia entrar no tabernáculo, ele lavava na pia de bronze, era símbolo da palavra de Deus. Então, ele fazia continuamente. Continuamente. A cada dia nós somos libertos de uma coisa. Então, a nossa vida ela é sempre uma vida construída pela palavra de Deus. A cada dia nós mesmos nos construímos diante da palavra do Senhor, estudando a palavra de Deus. Então, a libertação, como eu falou, realmente ela é gradativa. Nós, a cada dia, libertamos de uma coisa, através do poder da palavra do Senhor. Quando a gente crê, né, evangelista, também, Isso. porque também tem esses todos aparatos que você acha, não, graças a Deus, eu sei que eu estou salva, estou bem, todo dia está pecando numa mesma área, entendeu? Porém, o dia que você reconhece que eu, como ser humano, todos nós inclina em certas áreas da nossa vida. Eu reconheço, eu aplico a palavra todo dia, porque eu acho que a nossa cultura brasileira ela tem dificuldade de aplicação. Todo mundo preocupa no conhecimento. Conhecer a Bíblia é bom, né? Porque também como você vai aplicar se você não conhece? Mas só conhecer é a mesma coisa de você ter um material na mão, você conhecer e você não usar ele. Ou, aliás, digamos que você tem uma vassoura, a casa está suja, você tem a vassoura, mas você não passa a mão e não limpa ela. Então, a Bíblia, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva, é eficaz, ela é mais penetrante, quer dizer, a Bíblia, a palavra de Deus faz isso, ela nos limpa exatamente aonde nós temos necessidade de ser limpo, porque Jesus, como você falou, nos justificou, o Espírito Santo habita em nós, agora a palavra vem com a lavagem, né? Isso é regeneração, quando a palavra de Deus é aplicada conforme o próprio Cristo falou, que nós somos nascer da água e do Espírito. Nascer da água ali não está falando de batismo. Se fosse assim, todo mundo era bem, porque muita gente são batizadas. Então, batismo não tem a ver. Ele está falando água, está falando nascer da palavra e do Espírito ser guiado pelo Espírito. Então, só assim a pessoa é nova criatura. Porque quem tem a palavra de Deus na vida e é guiado pelo Espírito sempre preocupa em fugir do pecado. E uma das coisas que a irmã Lúcia falou aí, que é interessante na questão da aplicação, irmão, da palavra de Deus, é o que está em Esdras 7:10. Eu até citei esse texto, me parece que foi até na aula de homilética com os irmãos da turma do básico, que ele fala, porque Esdras tinha disposto no coração em buscar a lei do Senhor e para cumpri-la. Então, aí fala, e para ensinar em todo Israel os estatutos do juiz de Deus. Antes que ele fosse ensinar, primeiro ele teve o prazer de buscar e depois de viver. Então, como nossa irmã falou, uma das coisas que eu observo ultimamente é a preocupação de expor conhecimento teológico nos púlpitos e não aplicação da Bíblia. Por exemplo, nós temos o trabalho de interpretar a Bíblia e aplicar. Só que a aplicação primeira tem que ser em nossas vidas quando nós estamos estudando. E quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos entender por ela que nós devemos viver através dela e com ela em nossos corações. A irmã fez uma colocação concernente ao apóstolo Paulo, citando que nós devemos despojar do velho homem. E ali realmente a irmã interpreta o versículo da maneira correta, que é tirar a velha roupa e vestir uma nova roupagem, assim é a vida do cristão. E se o cristão vive assim, libertando a cada dia das coisas da vida, buscando o Senhor, ele não vai precisar de passar por essas coisas de regressão. Não estou dizendo que ele não precisaria, talvez, algum dia, de procurar um psicólogo, ou seja, um psiquiatra, levar uma família dele, alguém lá. Estou dizendo que não precisa de entrar nesses pensamentos, nessas questões místicas de alguns psicólogos, como o pastor até mostra aqui, alguns psicólogos que têm um pensamento espírita,
Irmãos, eu conheço muitos psicólogos que são espíritas e que você ouve a palestra deles assim, você fica a boca aberta, porque eles falam bem e eles são convincentes com muitas coisas, porque eu não sei se alguém aqui tem conhecimento do espiritismo kardecista, o que eles pregam é sobre você ser boa pessoa e de algumas coisas que pode acompanhar a sua vida, na vida da pessoa, né, que crê nisso, numa encarnação passada, então ele precisa ser liberto daquilo. E muitos psicólogos vão ali e, através de um espírito maligno, acaba fazendo com que a pessoa acredite naquilo. E se um cristão não conhece a Bíblia, conforme o pastor coloca aqui, que os psicólogos não têm fundamentos de princípios religiosos, nem cristão. Deveria ser assim, e nem espírita. Porém, existe alguns que fazem isso. Como eu falei, esse movimento G12, essa onda do G12, nesse percurso dos anos 2000, isso tomou conta, irmãos, de muitas igrejas. E eu falo porque eu estudei numa faculdade que tinha um pastor que ele fazia as excursões para o G12, quando a gente perguntava para ele, mas como que é lá? Ele falava, é tremendo. Tremendo, só isso. A única coisa que eles poderiam falar. Aí, inclusive, depois criaram lá um... Ó, irmão Kleber, evangelista, mas minha irmã foi. Eu estou falando que a minha irmã passou por essa. É tremendo, por que eles tinham que dizer que é tremendo? Porque a pessoa tinha que ter o prazer de ir lá ver. Isso, Agora, curiosidade se você fosse falar tudo que aconteceu, aí a pessoa não ia ter curiosidade de ir lá ver, né? E só falava assim, olha, tremendo, é isso mesmo, é tremendo. E depois eles criaram o Tremendinho, que era para as crianças. Agora, uma coisa, na nossa região do Vale do Aço, poucas igrejas sobreviveram ao movimento G12, quando eles entraram no movimento G12, porque eles tinham muitas técnicas muito estranhas de Sheisnoe, de espiritismo, de budismo e outras coisas. E se nós deixarmos isso entrar dentro da igreja, vai acabar atrapalhando o bom andamento da obra de Deus. O pastor falou aqui, é comum encontrarmos alguns consultórios cheios de apetrechos místicos, como cristais, pirâmides, incensos, etc. Há profissionais, inclusive, que inserem nas suas sessões psicoterápicas artes adivinhatórias, como leitura de cartas de tarô, mapa astral, etc. Essas práticas, porém, não são tratadas nem recomendadas nas teorias psicológicas. Então, o que o pastor quer mostrar é que, dentro do currículo do psicólogo, não deveria ter isso. Mas, por ele pertencer a algum desses tipos de religião, ele acaba utilizando essas técnicas para poder tratar do seu paciente. Como eu falei aqui, irmãos, eu conheci pessoas assim, que tratou, não era evangélica na época, que acabou tratando com um psicólogo a respeito disso, e ao contar a sua vida, a pessoa disse, porque essa pessoa ela disse que tinha um problema com um familiar, e ele fez com que ela regredisse até chegar ao ponto para poder liberar o perdão. Mas, inclusive, o que parece, ela não liberou. Ela só liberou perdão para a família quando ela aceitou Jesus Cristo. Hoje ela é uma pessoa que serve ao Senhor, ela fala sem ter mágoa nenhuma da sua família e fala com prazer, conversa com a família hoje, por quê? Porque Jesus entrou no coração dela. Mas ela fala que a experiência que ela teve com essa questão de regressão e essa questão com esse psicólogo foi a pior coisa que ela fez na vida dela. Ela que voltou com mais raiva da família que ela tinha do que antes. E aquilo não ajudou ela em nada, dizer que só piorou a situação. E realmente, irmãos, e outras coisas, por exemplo, eu conheci uma pessoa no Brasil, ele tinha um problema, bebia muito e ficava falando coisa com coisa para rua fora, realmente era um espírito maligno. E eu tinha um vizinho mesmo, de frente à minha casa, que ele gostava de levar pessoas para fazer macumbas para essas pessoas, para elas ser libertas, ou ele mexia com macumba para prejudicar alguém e coisas semelhantes. E uma vez ele pegou esse rapaz e levou ele para fazer macumba. E quando ele voltou, ele começou a zombar, que ele sabia que tinha eu e mais uns irmãos nossos, uns irmãos vizinhos que eram evangélicos, e um dia ele ficou falando, o Jesus que você serve não libertou fulano. E eu levei ele em tal lugar e ele fez na macumba e ele está liberto. Olha como que ele está andando para a rua fora limpinho e tudo.
Eu falei assim, isso não dura muito tempo, não. A Bíblia fala que um reino dividido não subsiste. Demônio, ele não ajuda demônio, não. Esse negócio aí é demônio puro. Aí ele falou, que vocês não conhecem da minha religião e está falando. Irmão, sem mentira, 3 meses depois estava o rapaz para lá fora, sujo, babando, bebendo cachaça e tudo. E um dia um grupo de crentes da igreja quadrangular pregou o evangelho para ele, ele aceitou a Cristo, foi liberto, nunca mais, até quando eu saí do Brasil, ele não tinha voltado a beber, estava limpo, uma pessoa que andava limpa lá fora e falava de Jesus. Então, ou seja, o diabo só enrolou ele durante um período de 3 meses e ele voltou às mesmas práticas que fazia antes. Que é isso que o diabo faz. Ele engana as pessoas, que esse é o papel principal dele. Enganar pessoas com esse tipo de coisa para que as pessoas possam sentir aliviada naquele momento e se entregar completamente àquilo. Ou seja, a partir do momento que a pessoa fica dependente disso, ela vai sempre estar procurando um tipo de psicólogo desse para que ela possa tentar aliviar uma bagagem na vida dela que poderia ser aliviado com muita facilidade se ela simplesmente abrisse o coração para Cristo. Amuletos, né? Como? Os amuletos. Os amuletos que... Irmãos, agora vamos lá. O irmão Zé de Souza me lembrou de um negócio aqui. A gente falar, irmão, de um psicólogo não cristão fazer isso, eu até entendo assim pelo fato dele não conhecer a Deus e ele conhecer talvez outra religião. Agora, irmãos, esses amuletos também evangélicos é uma vergonha, irmão. Os crentes fazer isso, vender coisas, inventar coisas e falar que isso vai libertar. Isso é tirar o poder do nome de Jesus Cristo ou até mesmo o sacrifício de Cristo no Calvário, que as pessoas ficam inventando coisas simplesmente para ganhar dinheiro. Eu fico triste quando nós utilizamos os púlpitos ou nos nossos ensinamentos para falar que a Igreja Católica ela vendeu indulgência. As igrejas evangélicas vendem indulgência com nome diferente hoje. É simplesmente vassoura ungida, óleo santo de Israel, água do Rio Jordão, aquela água suja, que eu não sei para que trem serve, água da cachoeira, não sei das quantas. Irmãos, Tem a rosa do amor também. Rosa do amor. Tem um menino aí que vende até um melzinho consagrado no monte, que traz o seu amor em 3 dias. A mulher está lá esperando o marido hoje e vai trazer em 3 dias o cachaceiro que está no boteco 3 dias. Então, e hoje você abre o Instagram, o que mais nós vemos é isso. Pessoas inventando mentira, falando coisas que Deus não... Já ouvi um camarada com um monte de biscoitinho falando que estava vendendo, que ele era um alimento consagrado. Um outro com um monte de... Lá em Minas Gerais a gente fala chup-chup. Uma sacolinha cheia de suco de groselha, acho que é groselha mesmo, sei lá o que é aquilo, e falando que era o sangue de Jesus que ele estaria... Não era vender, não, era você precisava dar uma oferta simbólica. Aí, bom, agora nós vamos ficar julgando o John Tetz que pregou durante anos a indulgência para construir a Basílica de São Pedro, e hoje nós temos aí, nas igrejas evangélicas, pessoas que falam que é cristão, que estão pregando sobre biscoito consagrado, suco que é o sangue de Jesus, óleo de Israel, e esse tipo de coisa. Por quê? Vassoura para vender, para varrer demônio. Outro dia eu vi lá um grupo de pessoas no monte, cada um deles com um molho de vassoura, que está vindo no monte consagrar a vassoura para varrer a casa. Seria bom que tem umas irmãs no Brasil que não gostam de varrer casa, mesmo não gostam de ir para casa, vivem nos montes de oração, naqueles poção de oração, larga o marido sem comida, filho bagunçado. Seria bom dar uma vassoura na mão dela, vai varrer mesmo agora. Não, isso aí é misticismo, isso é voltar a um cristianismo muito, muito barato, esquecer do poder do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo por nós e pregar esse tipo de coisa. Então, nós falamos da igreja como a igreja católica e nas igrejas evangélicas tem, Simão Edson. A questão é, isso é um comércio. Um caroço de feijão estava sendo vendido por R$1.000. Tá doido. Lá no Brasil, uma época, senão o feijão estava muito caro. Esse ali ficou caro demais. E sabe o que é isso, irmãos? É aproveitar da fé do povo, aproveitar da situação. Hoje eu observo, irmãos, os irmãos achar que eu estou inventando, os irmãos podem observar as pregações de hoje. As pregações sempre são assim.
Deus fala para mim, Deus não está falando nada, Deus está do céu, Senhor, não estou te falando nada, para. Que Deus fala para mim que essa obra vai prosperar. Irmãos, qualquer obra que é feita com o coração aberto, com um povo dedicado, ela tende a prosperar. Agora, não quer dizer que uma igreja vai prosperar de hoje para amanhã, que a pessoa vai começar a pastorear a igreja hoje e amanhã a igreja tem 1000 pessoas. Uma coisa é, quem tem condição de pastorear 1000 pessoas, Deus vai dar 1000 pessoas para ele, mas tem pessoas, irmão, que não têm condição de pastorear mais do que 30 pessoas. Então, ele só vai ter 30 para pastorear. Então, nós temos que olhar essas mensagens de hoje, é que Deus está falando comigo, que tem uma obra na sua vida, que essa igreja está passando por isso, mas Deus vai prosperar ela, que essa aqui é a obra do profeta, que Deus está com você. É só mensagem assim, ou seja, mensagens que o povo quer ouvir. E esse tipo de coisa, de aproveitar da fé do povo, eles acabam fazendo isso. Vendendo, não estou dizendo, irmão, que não possa vender coisas úteis na igreja. Por exemplo, um livro, um CD, um DVD, não estou dizendo isso. Estou dizendo de palhaçada, vassoura. Teve um dia desse aí, uma mulher aí que disse que estava em Israel, pegou uma garrafa de água do Rio Jordão e disse que estava trazendo para o Brasil. Não tem tanto rio poluído no Brasil, ela está trazendo mais um pouco de água poluída, levando para o Brasil. E estava levando para vender na igreja. Aí eu vi um camarada com um talite. Irmãos, o talite em Israel não custa mais do que $20. E o camarada estava vendendo um talite a R$1.000 no Brasil. Dizendo que só tinha 12. Só 12 talite de resto. E que, a partir do momento que ele pegasse o talite e colocasse sobre o ombro dele, ele estaria sendo abençoado e a casa dele prosperaria. E lá tinha pessoas dando R$1.000 num pedaço de pano. Eita! R$1.000 num talite, que eles nem sabem para que serve o talite. De repente, o cara compra, a mulher dele vai pegar e forrar a mesa com ele, porque não sabe para que serve, e não está nem aí, porque é um pano até bonito, bem bordado. Para que cristão usa talite? Também não sei. Não tem necessidade. Então, tem uns que usam talite regressão, na capa do Batman, amarrada no pescoço. Fazendo regressão. Então, irmão, são coisas que o povo está aproveitando da fé dos cristãos. Então, é muito fácil nós falarmos disso. Agora, vamos lá na questão da psicologia. Irmãos, o que eu vejo hoje de pastores, eu estou falando pastores aqui, líderes, não é pastor título, estou falando líderes, quem lidera igreja ou lidera algum grupo, com opressões psicológicas no povo, para fazer o povo obedecer esforçado, é muito grande. São pastores que impõem a sua liderança sobre o povo com ameaças em cima do povo ou com recursos psicológicos, levando o povo a acreditar que aquilo é Deus que está fazendo, e quando, na verdade, não é. Ainda acha um versículo ainda para encaixar devagar. Sempre acha. Interpretado errado, mas acha. Interpretado ao bel prazer, mas acha, fora do contexto. Então, sempre tem. E uma das coisas, por exemplo, o que nós estamos ouvindo muito, já que estamos falando de psicologia, é a suposta a cobertura espiritual. Você está debaixo da cobertura espiritual. Sim, de Cristo. Pastor tem que ser obedecido? Claro. Pastor tem que ser respeitado? Claro, isso está na Bíblia. Não estou dizendo aqui que nós não devemos obedecer aos nossos pastores. Por exemplo, eu tenho um pastor acima de mim, o pastor que é meu pastor, tem um pastor acima dele aqui na América. Esse pastor que tem um pastor acima dele aqui na América, tem um outro pastor acima dele no Brasil. E esse outro tem outro da convenção, que tem outro da convenção, que vai indo. Então, sempre tem alguém subalterno a alguém. Porém, eu não estou dizendo que nós não podemos obedecer, eu não concordo com autoritarismo. Você tem que fazer, se você sair, você sai debaixo da cobertura espiritual. Que Irmãos, não existe isso mais. Cobertura espiritual, mas aonde que tem isso? Que preceito é esse? Não existe. Não sei. O véu se rasgou, irmãos. Os véus já se rasgou. Nós temos uma cobertura espiritual que é Cristo, mais nada. O véu já se rasgou. É Cristo que nos guarda. É Cristo que nos guarda. Então, nós não podemos também querer criticar os psicólogos e esquecer que existem pastores ou líderes que aproveitam da situação de muitos irmãos para poder oprimir. Aí que a pessoa, às vezes, vai precisar de um psicólogo ou de um psiquiatra, de tanta opressão de pastores em cima deles. Tanta opressão de pessoas em cima.
e levando esse irmão a viver infeliz na igreja, porque o irmão não consegue ser liberto, não consegue ser liberto de nada, e o pastor vai colocando coisas sobre ele, sobre a vida da pessoa, falando coisas que não deve, e a pessoa acaba acreditando. E o pastor mostra aqui, irmãos, que esse tipo de coisas que ocorre dentro no escritório do psiquiatra ou do psicólogo, ele não está de acordo com a ética da profissional do psicólogo, que isso é proibido. Aí coloca até uma coisa que ele fala assim, ó, no artigo 2, ao psicólogo é vedado induzir as convicções políticas, filosófica, morais, ideológica, religiosa, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Apesar dele saber isso aqui, mas são as coisas que mais são tratadas dentro do escritório de um psicólogo. São esse tipo de coisa. E eu estou falando que eu também já ouvi. Eu não vou falar da questão política e da filosofia, mas questão moral, de ideologia, de religião e de orientação sexual, eu já ouvi bastante. Conheço pessoas que foi tratar isso, o psicólogo tratou. Quando, na verdade, deveria falar, ó, esse assunto não me cabe falar, isso é problema seu para lá, mas tratando desse tipo de assunto. E isso não cabe, isso é antiético para um profissional da área de psicologia. O pastor coloca assim, ó, cabe a nós uma leitura das teorias psicológicas, comparando-as aos ensinos bíblicos. A Bíblia está acima de qualquer abordagem secular. Nada é capaz de sobrepor os seus ensinamentos. Ela é inegociavelmente a palavra de Deus. Então, como eu disse, podemos, sim, procurar ajuda de um psicólogo, claro. O pastor, o escritor do livro, que ele é um psicólogo, o escritor do livro, que os irmãos, não sei se os irmãos têm a apostila, que é esse livro aqui, que é esse escritor Jamiel de Oliveira Lopes. Ele é psicólogo, é pastor da Assembleia de Deus e tem a sua formação psicológica, ele tem o seu escritório, ele trabalha secularmente nessa área e também, dentro da Assembleia de Deus, ele trabalha dando auxílio psicológico para muitos pastores e membros da igreja. Mas eu acho que aqui na América, no meio da nossa comunidade brasileira, está tendo muito problema com essa área da psicologia, porque nem todo mundo é psicólogo. Eu creio que muitas pessoas podem ser conselheiro. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a pessoa para realmente ter uma licença de psicologia, ela precisa ter, depois da faculdade, ela precisa do mestrado. Ninguém aqui na América é chamado de psicólogo antes do mestrado. Que aqui a gente vê isso muito comum, as pessoas fazendo psicologia cristã. Eu estou vendo muito estrago aí. Muito, muito estrago. É o que nós vamos falar aqui no próximo ponto, que eu não li, não, mas eu passei o olho aqui. Mas é esse estrago aqui de não saber separar a sua formação acadêmica como psicólogo, você entendeu? E aquilo que você analisa segundo a sua religião. São duas coisas que a gente precisa aprender a separar, entendeu? Então, o pastor coloca aqui, irmãos, que nós devemos ter um conhecimento da Bíblia para fazer uma leitura dos pensamentos do psicólogo de acordo com a palavra de Deus. De forma alguma, nós poderíamos ouvi-lo, claro, se a pessoa procurou, como o pastor apresenta, o escritor do livro, que deveria procurar um psicólogo evangélico e bom crente, claro, que poderia também um psicólogo que carrega o nome de evangélico e ele não conhecer nada de Bíblia e falar coisa com coisa ou simplesmente ir no pensamento da psicologia. Agora, é claro, se ele é um psicólogo que ele trabalha, vive disso, indiferente se ele é religioso ou não, ele tem que tratar do assunto da sua formação, naquilo que ele trabalha. O pensamento do escritor é um pastor ou um psicólogo cristão que trata de assuntos nessa área bíblica na vida de um cristão. E, concernente, esse o pastor está mostrando, que deve ser comparada com os ensinamentos bíblicos e que a Bíblia está acima de qualquer abordagem secular.
Agora, irmãos, o problema é a falta do conhecimento bíblico de muitos cristãos, porque a pessoa vai conseguir comparar o que está sendo ensinado, seja na área da psicologia ou qualquer outra área, se ele conhecer a Bíblia. Se ele não tem conhecimento bíblico, vai comparar com o quê? Com o que ele aprendeu de tradições, de jargões que ouviu na igreja e tais coisas, ou vai ter que sempre levar toda a consulta dele para alguém que conhece a Bíblia, analisar a consulta dele para ver se ele pode dar ouvido ou não. Então, se uma pessoa tem um conhecimento da Bíblia, vai conseguir comparar aquilo ali e ver o que ele pode acatar ou não. Mas hoje em dia nós vemos uma deficiência muito grande no meio do povo evangélico com esse interesse de estudar a palavra de Deus, com o interesse de pesquisar na Bíblia a vontade de Deus para nós. Então, a palavra de Deus ela é inegociável, se ela está acima de qualquer abordagem, de qualquer ordem que seja, claro que ela está. Isso nós vemos o próprio Pedro falando que importava obedecer a Deus do que aos homens. Quando o povo do Sinédrio lhe deu uma ordem para não falar no nome de Jesus, ele falou, nós vamos soltar vocês, mas que vocês não falem mais no nome de Jesus. E antes que ele soltasse a Pedro, Pedro falou, se importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele disse, julga entre vós, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a nossa regra de fé é a Bíblia. É a Bíblia que nós temos para seguir. Então, vamos supor, se alguém impõe qualquer coisa que contradiz a palavra de Deus, seja pensamentos psicológicos, qualquer outro tipo de coisa, até na própria lei, irmão, se contradiz a palavra de Deus, nós não devemos acatar, de forma alguma. Não devemos sujeitar a qualquer tipo de ensinamento ou mandato que contradiz a Bíblia. De forma alguma. Então, o pastor coloca que qualquer abordagem secular, e vai mostrar que nada é capaz de sobrepor os seus ensinamentos. Nada está acima dos ensinamentos bíblicos. A Bíblia ela é acima de tudo. Ela é o livro dos livros, então ela tem ensinamento para todas as coisas. E todos os ensinamentos bíblicos devem ser aceitos. E não tem ensinamento na Bíblia que está aqui por acaso. Todos os ensinamentos bíblicos que aqui se encontram, eles são para ser aceitos e estudados. Nada está aqui, sim, simplesmente, colocou aqui, porque não precisava de preencher um espaço na Bíblia, não. Está aqui para ser ensinado e para ser acatado. Ele fala que ela é irrevogavelmente a palavra de Deus. Isso aí nós vimos na aula de bibliologia, que ela é inerrante, que ela é inspirada, e que ela é a palavra de Deus. Ela não simplesmente contém, ou seja, ela é a palavra de Deus, que não tem erros, não tem falha, não tem nada. Ela é simplesmente a Bíblia, a palavra do Senhor. E que se nós pautarmos qualquer coisa que nós formos fazer na nossa vida dentro da Bíblia, nós não vamos ser enganados por ninguém. E o pastor mostrando aqui que todas as teorias psicológicas, se elas estiverem embasadas de acordo com a Bíblia, não contradizendo nada do que a Bíblia ensina, podemos obedecer, podemos consultar com um psicólogo sem problema. O mesmo que o escritor mostra aqui, que a nossa prioridade seria um psicólogo evangélico, seria bom. Mas nosso irmão Lúcio colocou uma coisa muito interessante, é que se ele é um profissional, ele deveria tratar como profissional e não como evangélico. Não como evangélico. Evangélico seria bom se tivesse o grupo na igreja que trata só desse assunto. Ela falou uma coisa interessante, a questão do preparo. Hoje, realmente, irmãos, como eu falei, existem muitos grupos de aconselhamento da igreja. É indispensável? Claro que não. O grupo de aconselhamento é muito bom. Inclusive, em alguns grupos de aconselhamento de igreja, existem pessoas que são psicólogos. Existem pessoas que têm sua formação. Mas existe grupos de aconselhamento na igreja que não têm. Isso é uma realidade. São apenas pessoas formadas em teologia, que estudou um pouco de psicologia na própria teologia, no seu mestrado, no seu doutorado, e, às vezes, conseguem fazer um bom trabalho por manter uma vida dedicada a Deus, uma vida de oração, uma vida de estudo, uma vida de consagração, uma preocupação com as suas ovelhas. Mas, é claro, um profissional trataria disso com mais precisão, sendo ele, acima de tudo, um cristão. Aí o pastor coloca aqui a cristianização da psicologia. Ele fala, algumas pessoas, na intenção de aproximar a psicologia do cristianismo,
tentam cristianizar a psicologia, buscando interpretar conceitos bíblicos à luz da teoria psicológica. Irmãos, no período do Iluminismo, a igreja, que até então era a igreja católica, eles tinham uma dificuldade muito grande de aceitar qualquer ciência auxiliar ou a ciência em si. Teve muita dificuldade com isso. E um avanço do iluminismo, e dali até desembocou uma teologia liberal, e pouco tempo depois Deus abençoou grandemente alguns homens que conseguiu resgatar uma boa teologia que nós temos hoje. Mas a questão aqui, irmãos, que o pastor escreve aqui, que é interessante, é que eu não sei se os irmãos já viram, porque eu não acredito também que é só eu que vejo essas coisas, de pessoas que não sabem separar. Eles não sabem separar a sua profissão do cristianismo. Por exemplo, às vezes o camarada é um policial e ele acha que ele é um policial crente. Então, ele tem que agir como policial sendo um cristão. E ele esquece que quando ele tira a farda e veio para a igreja, ele é um irmão em Cristo de todo mundo, e ele ganha uma oportunidade e ele fala como se ele estivesse dando voz de prisão para alguém na rua. E, do mesmo jeito, às vezes, uma pessoa que é um psicólogo, ele quer interpretar todas as passagens da Bíblia na luz da psicologia. E não é assim que tem que interpretar a Bíblia. A Bíblia é interpretada na luz da hermenêutica, que tem o seu contexto histórico e cultural, e a sua aplicação. De forma nenhuma, a Bíblia pode ser interpretada de um pensamento psicológico, pensamento psiquiatra, ou qualquer outro pensamento. Tem que ser interpretada na luz da hermenêutica, na luz da exegese, na luz do seu contexto imediato e o seu contexto remoto. Não se pode fugir dessas regras. E, acima de tudo, a Bíblia interpreta a Bíblia. Se fugir dessas regras, irmão, nós vamos ter uma Bíblia sempre aplicada com pensamentos psicológicos. Eu estou dizendo que eu já vi isso. Eu conheci um pastor no estado de Ohio, quando eu morei em Ohio, que ele serviu aeronáutica e ele começava a pregar e 5 minutos ele entrava no avião da aeronáutica e perdia lá dentro. Ia viajar na aeronáutica. E tudo que ele falava, a aeronáutica estava lá. Eu comecei a pensar que todos os personagens bíblicos serviam aeronáutica, que a aeronáutica até existia naquela época, porque ele falava de Paulo, aeronáutica. Um dia ele foi citar uma passagem que está lá em Cantares, ele conseguiu colocar um avião lá dentro de Cantares, e é muito complicado. Aí eu já estava quase aprendendo a pilotar avião, só teoricamente, de tanto ele explicar, e estava conseguindo desmontar e montar um motor de avião. Na Bíblia. Falar, ele não, e quando as pessoas reclamavam, ele achava ruim. Achava ruim com as pessoas, porque as pessoas queriam aprender Bíblia e ele estava falando de aeronáutica. E da mesma forma que eu estou... Como? Na escola bíblica dele, todo mundo sabia pilotar. Já sabia até marchar, o povo aprendeu a marchar e tudo mais. Ainda bem que eles aprenderam a marchar, que é corinho, vem marchando com Josué para Jericó, eu acho que é um corinho mais ou menos assim. Então, é muito complicado, a gente fala, a gente ri tudo, mas é coisa séria. E isso ocorreu, irmão. Tem um época para trás aí que muitas pessoas formadas em psicologia estavam pregando e só interpretando a Bíblia na luz da psicologia. O problema é que não flui nem de um lado nem do outro. Isso, nem do outro. O problema todo acontece. Deixa eu dar um exemplo rapidinho. Conheço uma menina psicóloga formada aqui nos Estados Unidos, americana. Ela estava passando, era psicóloga, mas ela estava passando uma dificuldade. Então, a maioria dos psicólogos é os que mais passam. Ela foi procurar uma psicóloga e famosa, e pastora. Ela foi procurar psicóloga para poder, ela precisava de uma ajuda, e ela voltou extremamente decepcionada. Falou, filha de psicóloga, ela não tem nada, entendeu? Então, assim, há um probleminha aí muito sério, porque eu não entendo como, mas eu estou vendo assim, poucos psicólogos mesmo que realmente sabem separar as coisas. Eu posso analisar uma pessoa cristã
né, dentro dos meus padrões evangélicos. Eu posso analisar ela porque eu sou cristã, mas eu não posso pegar uma pessoa que não é cristã, que não professa a minha fé, e analisar o comportamento dele mediante aquilo que eu creio segundo a Bíblia. Eu não posso, se eu sou uma psicóloga secular. Então, há aí um probleminha muito grande, entendeu? Esse é o grande problema. E o pior é, como eu estou falando, as pessoas enfiar isso no cristianismo, não saber separar a sua profissão do cristianismo. Como o pastor coloca aqui, eles passam a interpretar tudo da Bíblia através da visão psicológica. E vão vendo os personagens da Bíblia com problemas psicológicos, com problemas de agressividade. E eu não sei como que eles conseguem interpretar isso na Bíblia, eles vão vendo. Não, mas tá claro que a Bíblia tem, né? Não, sim. A Bíblia tem. A Bíblia é cheia de comportamentos, de pessoas que tiveram principalmente o livro de Salmos. O Salmo mostra. Mas o que eu estou dizendo é que tem lugar que não tem. Tem lugar que não tem. Não existe. Tem lugar que não existe. E eles colocam que tem. É isso que eu estou dizendo. As pessoas já chegaram a falar que Jesus, eu já vi pessoas ensinar que Jesus teve problemas psicológicos no Getsemane, a ponto que ele não quis ir morrer por nós. Mas isso nunca existiu. Isso nunca existiu. Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação. Isso aí já passou de psicologia, isso aí é blasfêmia. Desde você. Eu sinto muito, isso aí é blasfêmia, isso aí não é. Já é bobeira. Não tem nada a ver com psicologia, não. Isso é blasfêmia da brava. Da brava, como você. Então, infelizmente, eu já ouvi esse tipo de pregação. Agora nós vamos lá. Jesus estava com medo da cruz. Como eu já vi muitas pessoas falar, e ele quis abandonar a cruz. Bom, Pedro, ele não teve medo da cruz, e Pedro, então, ele tinha mais coragem do que Jesus. Que Jesus ele foi predestinado a morrer por nós. Os irmãos sabem disso. Se existe uma predestinação concreta na Bíblia, é a de Cristo, em morrer por nossos pecados. Então, ou seja, quando a Bíblia fala que Jesus falou, passe de mim esse cálice, ele não estava com medo de morrer, ele não estava com medo de ir para a cruz, não tinha essas coisas com Cristo. O que é cálice na Bíblia? Símbolo da ira. A Bíblia fala de 7 cálices no Apocalipse, que é os cálices da ira de Deus. A Bíblia fala no capítulo 14 do livro de Gênesis que o cálice da ira de Deus ainda não estava cheio contra os amorreus. Então, quando Jesus fala, passa de mim esse cálice, Jesus estava querendo dizer que ele não queria encarar o desprezo de Deus na cruz do Calvário quando ele tomasse o pecado de toda a humanidade. Por isso ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabia que o momento que ele tomasse os nossos pecados, ele se faria pecado por nós. E Deus se afastaria dele, porque Deus não convive com o pecado. Só que ele estaria purificando nossos pecados através da sua vida perfeita. Os irmãos estão entendendo? Então, Jesus ele só pediu para passar o cálice no sentido do abandono, da ira de Deus contra o pecado que estaria colocado sobre a vida dele. E nada a ver com medo, que ele ficou com medinho, que por isso que o suor dele transformou em gotas de sangue, que ele ficou desesperado, que ele pensou em abandonar a cruz, que Jesus entrou em depressão, entrou em não sei mais o quê. E foi muitas coisas que eu ouvi, irmão, na pregação. E a pessoa fala tão bem que a pessoa que está ali, que não conhece Bíblia, ele acaba sendo convencido. Porque a pessoa fala bem, ela sabe articular com as palavras. Ela coloca as palavras no lugar certo, que emociona pessoas. E hoje a maior preocupação de muitos palestrantes, não vou falar em pregadores, palestrante é motivar o povo. É deixar o povo ali com lágrimas, mas vazio por dentro. Vazio por dentro. Então, nós não precisamos de um Jesus no Calvário dessa forma. Nós sabemos que Jesus ele venceu o Calvário, ele venceu o túmulo, ele venceu a morte, e por isso que nós glorificamos a Deus, irmão. Porque nós temos um Jesus que venceu tudo isso. Então, ele não é aquele Jesusinho ruinzinho que o povo coloca lá no Getsemane, não. O nosso Jesus ele foi para o Getsemane sabendo que a cruz lhe pertencia. Nem a cruz nem pertencia nem a Barrabás, pertencia a ele. Ele tomou aquela cruz em nosso lugar.
Ela era de Barrabás, feita para ele, claro. Mas Jesus sabia que aquilo ali seria o lugar que ele tomaria nosso. Então, nós não podemos forçar esse tipo de interpretação. Então, colocando a separação, psicologia e interpretação bíblica, paramos de colocar, as pessoas têm que parar com isso, de querer interpretar a Bíblia à luz da psicologia. A Bíblia tem uma interpretação correta, literal, histórica e cultural. Tem que ser interpretada assim. Parar de ficar colocando esse tipo de coisa. Aí o pastor colocou aqui, ó, algumas teorias de Freud, de Sigmund Freud, que era o pai da psicanálise, ele considerava a religião como a ilusão e a principal causa dos problemas humanos. De acordo com ele, que juntamente com os pensamentos de Karl Marx e outros, e que veio trazendo esses pensamentos psicológicos assim, para tentar atrapalhar o bom andamento do cristianismo, ele mostra que a religião é a principal causa dos problemas dos seres humanos. E se nós olharmos nos dias de hoje, o que o povo está tentando fazer com o cristianismo? Esse grupo de pessoas que tentam desconstruir as verdades, tanto bíblicas e morais nos dias de hoje, porque eles acham que a Bíblia é ultrapassada, que o cristianismo quer impor coisa, que o cristianismo é desprezo, o cristianismo é machista, que o cristianismo despreza as mulheres e tantas coisas. Eu até falei domingo passado na nossa escola bíblica que boa culpa desses pensamentos de que o cristianismo despreza a mulher ou tira o valor da mulher são culpa de muitos pastores, principalmente pastores, irmãos, com boa formação teológica, de igrejas históricas, que acabaram impondo um peso sobre as irmãs da igreja, lhe tirando o direito de ser ensinadoras, de ser pregadoras da palavra de Deus, simplesmente por interpretar a Bíblia da maneira que eles acham que tem que ser, e trazendo uma cultura antiga para os dias de hoje. Por exemplo, eu já vi um pastor, que eu não vou dar o nome dele aqui, que todos aqui conhecem ele ensinando na segunda carta de Paulo a Timóteo, tem uma parte que Paulo fala que as mulheres elas deveriam se sentir honradas por ocupar o papel de mãe. Só que quando você olha o contexto, nós vamos ver que essas mulheres estavam desrespeitando Timóteo como pastor da igreja e desprezando o pastorado de Timóteo por ele ser alguém novo de idade, e essas mulheres queriam exercer autoridade dentro da igreja. Nós não sabemos se era autoridade pastoral, que a Bíblia não dá base para fechar a questão que seria, mas há alguns intérpretes que acreditam que sim, ou simplesmente desfazer da autoridade dele, porque o apóstolo Paulo fala que eles não poderiam desprezar a autoridade, nem tampouco a idade dele. E o apóstolo Paulo, ensinando, em um contexto que era necessário, ele fala que essas irmãs elas deveriam se ocupar no papel de serem mães e boas donas de casa, mas ele não está dizendo que as mulheres não podem ser pessoas que ensinam a Bíblia ou que tenha uma pregação na igreja. De forma alguma, Paulo está dizendo isso. Então, esse tipo de pensamento fez com que o cristianismo tomasse essa cara de que ele oprime mulheres e outras coisas. Infelizmente, porque alguns pastores contribuíram com isso. Então, nós estamos vendo isso, e o pensamento de Freud, concernente a que o cristianismo, que a religião, né, é uma causa dos maiores problemas dos seres humanos, por causa desses tipos de divergência que existe entre os cristãos. Ele coloca aqui mais dois humanistas, com os seus pensamentos, ele fala na tentativa de valorizar o ser humano, mostrando sua necessidade de amor próprio, autoestima, coloca o homem com o valor supremo do universo, o único capaz de resolver os seus próprios problemas. Isso aqui nos pensamentos desses homens, como utilizando a psicologia, achando que o homem ele é superior, que o homem é capaz de resolver os seus problemas, distanciado de Deus, sem precisar de Deus, sem precisar da palavra de Deus. Ele pega outro exemplo aqui, se os irmãos leram, ele vai mostrar o exemplo desse Carl Gustav Jung. Ele fala que ele é filho de um pastor e que ele ficava extremamente irritado com o pai dele, por o pai dele ter as suas convicções no cristianismo ou na sua religião, nos ensinamentos bíblicos, que ele não concordava. E por ele não concordar e ver na convicção do pai dele, ele chegou a querer unir a ciência com a religião
Aí ele fala: e suas teorias são baseadas nas suas experiências místicas que obteve por meio de sonhos, sonhos periódicos e visões com notáveis características mitológicas e religiosas, os quais despertam o seu interesse por mitos, sonhos e psicologia da religião. Ou seja, esse cidadão que não conseguia entender quão fiel era o pai dele à sua religião ou ao seu ensinamento bíblico, que ele tentou unir uma coisa com a outra e acabou sendo um herege, criando esse tipo de pensamento, que quando nós olhamos nos dias de hoje, irmãos, esse tipo de coisa que ele criou tem nas igrejas. Tem nas igrejas. Pessoas que vivem de sonhos, de visões, e esses pensamentos que misturam mitologia com religião, sem conhecimento bíblico, e vão transformando isso em doutrina, expandindo isso na igreja, e o povo acaba aceitando esse tipo de coisa. Por quê? Evangelista, só uma colocaçãozinha aqui rapidinha. Por exemplo, eu acho que a igreja também, no passado, ela teve um problema muito sério, porque ela tinha muito problema de aceitar a ciência, ok? Sim. Então, esse choque, né, que tudo tinha que ser religião, claro, que nós cremos, sabemos que a Bíblia é a única regra de fé, que é absoluto, mas a gente tem que entender que a ciência é criada por Deus. O que eu vejo na ciência, seja a neurociência, que eu amo, psicologia, mais ou menos. Eu gosto muito da neurociência. Se você parar para pensar igual o Freud, o problema do Freud é que ele achava o seguinte, que a pessoa que tinha vamos supor, algum transtorno, ele não poderia ser reprimido, ele tinha que deixar ele fazer aquilo que tinha vontade. Na verdade, tendo o homem como centro de todas as coisas, né? Uhum. Então, voltando um pouquinho entre a religião e a ciência, eu creio que a ciência foi criada por Deus 100%. Agora, o homem, ele não sabe entregar a glória que é de Deus. Agora, nós, como cristãos, como servo de Deus, com discernimento e sabedoria, nós podemos ter muito aproveito, entendeu? Com a ciência. Aí, quer dizer, a ciência sempre houve esse choque. Agora, todo mundo está querendo aproveitar um pouco da ciência, mas acho que agora está exagerado, entendeu? Esse é o problema. Eles querem provar que a ciência é verdadeira, e claro que é, porque foi criada por Deus. Não existe nada que não foi Deus que criou, I'm sorry. Tudo é inteligência, capacidade. Se Deus dá a capacidade, um psiquiatra, de analisar, de ver a necessidade de um paciente, gente, quem é ele para saber mais do que Deus, que criou e formou todas as coisas? Agora, o que nós temos que entender é que separar as coisas, nem de menos nem de mais. No passado, a religião ela era soberana, ela anulava tudo, e aí criava esse choque da ciência querendo provar que a religião estava errada. Bom, a ciência agora, a religião entendeu que a ciência ela é verdadeira, ela é real, né? Hoje você vê normal de inúmeras pessoas que são crentes, que têm transtorno da ansiedade, têm transtorno do medo, que precisam ir num consultório de psiquiatria. Existe uma realidade. Só que agora eles estão assim, exagerando, né? É o que nós temos que tomar cuidado, separar entre a ciência e a Bíblia, sempre sabendo que a palavra de Deus ela sempre vai curar mais do que qualquer outra coisa. Ela vai ter que, como de nós podemos fazer uma análise, aplicar com sabedoria, mas não colocando, igual você disse, a psicologia em tudo, aí já dá problema, né? E o que a irmã coloca como muito sério, que realmente, irmãos, a religião ela teve preocupações com o avanço da ciência devido à religião ter falhado bastante do período da Renascença. Então, eles, por querer impor determinada... levar o povo a coisas muito simples, a coisas muito simples, a imagens, a quadros e outras coisas, e acabaram entrando muita idolatria e muito erro dentro da igreja. Então, com a ciência, eles ficaram um pouco na retaguarda. Mas nós vemos, como o nosso irmão falou, que a própria Bíblia, nós temos homens como Lucas,
que era médico, é claro que era um médico no período dele, mas ele não deixou de ser um médico. E, então, era um homem que era da ciência, então ele sabia. Deus nunca desprezou isso de forma alguma, irmão. Todas as ciências auxiliares foram utilizadas na Bíblia por homens de Deus que puderam utilizar. Agora, como nós falamos, é claro que não pode ser só isso. E, de forma alguma, negar o mundo espiritual, irmãos. Eu, não, de forma alguma, quero aqui deixar bem claro para os irmãos, eu não estou negando o mundo espiritual. E nem tampouco estou dizendo que não se possa resolver determinadas coisas em oração e em consagração. Como eu disse, se precisa de buscar no médico, precisa buscar no psicólogo, num psiquiatra, uma ajuda de um profissional da área, deve buscar. Mas a pessoa quer orar a Deus, quer buscar de Deus, quer entregar na mão do Senhor. Nós conhecemos, eu particularmente conheço inúmeros casos de pessoas que tinham algum problema psicológico, algum problema físico, algum problema de autismo, seja qualquer outro tipo de problema que Deus curou. Conheço pessoas assim. E como eu falei do caso da pessoa que tinha um espírito maligno que fazia ela ficar como o demoniado de Gadara, e ela aceitou a Cristo e foi liberta. Então, eu conheço de casos assim, mas conheço de casos que pode sim procurar uma ajuda psicológica. Evangelista, só a última vez que eu vou te atrapalhar, mas igual a psiquiatria, quer dizer, eu digo sempre assim, eu tenho um transtorno, devo tomar remédio, por que não? Porém, a psiquiatria, ela não existe cura. Ela existe um alívio que te ajuda, pelo menos, para você continuar caminhando, lutando e guerreando no mundo espiritual. Quem cura a área da psiquiatria é só Jesus. Não existe cura, mas existe um alívio, né? Existe algo que pode te ajudar, né? Essa é a diferença. E isso na verdade, eu creio assim, que a religião, não digo hoje em dia, mas no passado do que hoje, a religião e a ciência bateram de frente porque a religião achou que a ciência veio contra a religião. E a ciência achou que a religião estava contra a ciência. Elas não têm que andar separadas. Ciência e Deus podem muito bem andar juntas. Nosso Deus como a irmã falou, o Deus é criador, ele criou tudo, ele criou a ciência, ele criou até a mesma psicologia, a psiquiatria, tudo vem do Senhor. Então, quando o ser humano aceitar isso, não só a psiquiatria, mas toda a ciência, seja ela qual for, a astronomia toda, vai se ter um equilíbrio, porque a vida fora da ciência, dentro da ciência, ela tem que andar com Deus. Enquanto o homem não entender isso, vai haver esses conflitos aí. Eu respeito a ciência, meu filho é médico, ele estudou ciência, ele é um pouco inclinado mais para a ciência do que para a espiritualidade, mas eu sempre estou plantando a sementinha no coração dele. Hoje eu vejo que ele já consegue ver Deus dentro da ciência. Então, isso é que é importante. Se o ser humano entender isso, o problema acaba. Sim, isso é verdade. E nós vemos o avanço da ciência. Deus, como a irmã falou, foi Deus que permitiu o homem ter esse conhecimento, porque, por exemplo, hoje o que nós conhecemos desse universo tão vasto foi que Deus permitiu que homens que tivessem, homens com condição na ciência, chegasse a criar determinadas coisas que daria a eles visão desse universo tão vasto. Que nós encontramos lá em Jó 26, que fala que Deus criou os céus e a terra e a serpente enroscadiça. Serpente enroscadiça está falando do universo. E ele fala que tudo isso não passa das orlas do seu vestido. Ou seja, tudo que ocorre, irmão, no mundo de ciência foi permissão de Deus. E o muito, por exemplo, que um médico consegue revivar uma pessoa. Ali as pessoas que não têm conhecimento vão falar que o médico é um médico bom, claro, de forma alguma estamos fazendo dele como profissional, mas nós sabemos que foi a mão de Deus que operou ali. Sabemos que a foi última palavra é sempre do Senhor. O médico pode ser o melhor que for, pode ser o expert. Se não tiver a mão do Senhor, esse médico não vai fazer nada. Essa que é a verdade. Não consegue fazer nada. Falou, sem o Senhor, nós não somos nada. Não fazemos nada. É Ele que opera todas as coisas. Então, tudo, irmãos,
fazer. Como? Sem mim, nada podereis fazer. Nada. Ele falou, como diz, nós não conseguimos nada. O médico pode até ele mesmo achar que é ele que faz, mas para nós que servimos ao Senhor, sabemos que é a mão de Deus. Então, como a irmã falou, irmão, ciência e religião poderia e pode andar bem junto. É da mesma forma, psicologia e religião pode andar, psiquiatria e religião, qualquer tipo de ciência pode andar. Nós estudamos sobre filosofia e religião, que, inclusive, a religião ela é fruto da filosofia, como todas as demais ciências é fruto da filosofia, mesmo sendo que a filosofia não é uma ciência, mas todas as demais ciências é fruto da filosofia. Então, nós não precisamos de ter medo disso. Tem pessoas, como no início da aula, cria esse tabu de falar de psicologia e qualquer outro tipo de assunto, como principalmente os problemas psicológicos que muitas pessoas enfrentam e que dentro da igreja tem e que as pessoas não conseguem tratar, não conseguem ajudar pela falta do conhecimento e criar essa barreira que separa a ciência ou colocar no sentido que a psicologia da religião. A introdução aqui que o pastor, o escritor dele está mostrando é que nós não devemos exaltar demais a psicologia e nem dizer que a psicologia é do demônio. Nós temos que pautá-la de acordo com a palavra do Senhor, que assim nós vamos conseguir trabalhar com a psicologia e trabalhar com a Bíblia. E aquilo que foi espiritual, irmãos, crente espiritual vê. Crente espiritual vê. Eu acredito que todos aqui são bons crentes, que Deus já abriu a sua visão espiritual para ver determinadas coisas na igreja ou na vida de alguém, ou em alguma casa que você visitou, que você viu alguma coisa ali e, pela autoridade de Deus, você expulsou. Mas tem coisas que você vai ver usar a Bíblia para conversar com alguém, e a palavra de Deus vai libertar. E tem coisas que você vai dar um conselho que vai libertar. Então, é assim que Deus trabalha. Tem coisas que vai sair no nome de Jesus, que é demônio, que vai manifestar e vai colocar o pau para quebrar? Tem. Mas o cristão tem que estar preparado para tudo isso. E, principalmente, para saber separar o que é bom de qualquer ciência auxiliar de acordo com a palavra do Senhor. Bom, nós vamos terminar nossa aula. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta, algum complemento? Na verdade, pergunta não, as perguntas teológicas eu até consegui responder. Agora, de psicologia, nós colocaria alguns outros irmãos para responder. A irmã Lúcia ia falar alguma coisa? Não, nós já falamos até demais hoje. Não tem mais nada para falar. Deixa eu só contar uma coisa aqui. Uma vez eu estava conversando com meu filho. Ele é médico quiroprata. Mas ele sabe muito sim, ciência. Nossa, o cara é um fenômeno. E ele estava me contando que os cientistas estudaram e chegaram à conclusão de que tem que haver um criador maior, um ser maior, superior, que criou a humanidade e todo o universo. O dia que ele me disse isso foi um dia muito feliz para mim, porque ele era um cara assim que falava muito, né, que tudo tem que ter deira. Se não tiver deira, não é verdadeiro, né? É coisa de cientista. E nesse dia que ele falou, foi uma coisa que me tocou muito, eu fiquei muito feliz dele ter chegado a essa conclusão, né? Através do quê? Do estudo da ciência. Então, eu acho que vai chegar um dia em que o ser humano vai ter essa consciência, né, de que a ciência é a mão de Deus agindo entre nós, né? A ciência é para nos ajudar, não é para nos atrapalhar, mas também não é para vir contra a palavra do Senhor. Muito pelo contrário, ela é para afirmar a palavra do Senhor, né? E aquilo que for contra a Bíblia, nós rejeitamos. Como o pastor ele coloca aqui no finalzinho aqui dessa parte que nós chegamos aqui, que ele fala, nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Isso é um conselho do apóstolo Paulo. Examinar tudo, irmão, é tudo mesmo. Qualquer tipo de material que vier à sua mão, você pode examiná-lo. Aquilo que for bom, por exemplo, qualquer ciência, irmão, tem alguma coisa boa que possa ser aproveitada? Sim.
E aquilo que não tiver de acordo com a Bíblia, que for reprovado pela Bíblia, nós simplesmente rejeitamos e sabemos que o Senhor vai aprovar as coisas corretas. Então, nós ficamos aqui na página de número 9, e nós vamos agradecer ao Senhor. Irmãos, me parece que essa matéria eu tenho que confirmar com o pastor, porque ele me passou para avisar para a turma, mas quando ele me falou para avisar para a turma, eu tenho certeza que era a turma do básico em teologia, que lá teria trabalho. Mas os irmãos tiveram prova ou trabalho? Parece que os irmãos tiveram trabalho na turma do bacharel na matéria de hebraico, certo? Não, foi prova. Foi prova? Foi Então, prova. possivelmente, nós teremos trabalho nessa matéria. Eu vou confirmar com o pastor e eu peço ele mesmo para postar no grupo, mas eu tenho quase certeza que será trabalho. Então tem que da dar já matéria. rápido, porque o trabalho dele é muito intenso, é grande demais. Então, já dá logo de uma vez, que nós já começa desde agora, né, irmã? Sim, eu vou perguntar a ele, mas possivelmente o trabalho dele vai ser baseado na apostilha, ou então nesse livro que é de onde a apostilha. Não, mas aí it's not fair. It's not fair. Eu não gosto de ficar colado só num lugar, né? Eu gosto de... Sim, mas tem outros materiais, seja na internet ou material secular, que ajudaria, que boa parte do livro aqui também é tirado de material secular, e como nas próprias livrarias evangélicas, tem muitos livros que auxiliam nessa área. Aí mesmo, nós vamos agradecer ao senhor. Eu gostaria de pedir a nossa irmã Lúcia para agradecer ao senhor. Oxe, glória. Só um momento, irmã. Quando a irmã Lúcia eu vou fazer a chamada, e tem algumas pessoas que eu não conheço, então eu gostaria de saber quem era. Nosso irmão Alexandre Guerreiro está aí. Está ali. Mana dos Santos. Irmã Cristiane Leal. Presente. Tá aqui. Como é que está sua esposa, amor? Irmã Fabiane Moraes. Também. Amém. Irmão Fabiano de Oliveira. Irmã Glaucio de Oliveira. Irmão Blake. Irmã Jeane. O sobrenome aqui é meio difícil de falar. Wash Hewitt. Repete. Wash, de lavar, Wash Hewitt. Wash. Beleza, querida. José Carlos tá aí. Irmã Lúcia Miklos. É. Márcia Rogério. Irmã Maria Bandeirinha. Está aqui. Manicinha. Aqui. Pastor Juarez. Pastor Juarez está aqui. Irmã Priscila. Irmã Ruth. Irmã Sandra. Aqui. Irmã Tatiane. Irmão Washington. Irmão Elvis. Então, amém, irmãos. A irmã Lúcia pode agradecer ao Senhor. Aleluia. Senhor, nós te damos graça, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu para estarmos aqui, Deus, ouvindo, aprendendo da Tua palavra, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por cada vida. Meu Deus, que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado força, Pai, para estarmos aqui, Deus, para crescermos, Senhor, e aplicarmos na nossa vida a cada dia, Pai. Nos ajuda, nos ensina, abre o nosso entendimento espiritual, Pai, e nos ensina, Senhor, a andar conforme a Tua palavra, Pai, para que nós venhamos, Deus, produzir fruto, não só nas nossas vidas, Pai, mas diante de todos aqueles que estão aos nossos redores, Pai. Quero apresentar as necessidades, Pai, de cada um dos Teus servos nesta noite, Pai. Deus querido, que o Senhor vai de encontro, que o Senhor abre porta, que o Senhor cura, Senhor, aonde necessita cura, Pai. Que o Senhor abre entendimento, Deus, aonde precisa de entendimento, Pai. Senhor, toma o Teu servo, que o Senhor tem nos dado a oportunidade de
está aqui, Senhor, para nos ensinar a tua palavra. Nós colocamos eles diante da tua presença, Pai, juntamente com o teu servo, Senhor, com o pastor, Senhor. Nós queremos te agradecer e glorificar o teu nome, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é, porque o Senhor é bom e não há Deus como o Senhor. A ti agradecemos e te glorificamos por tudo. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos. Todos tenham uma Amém. excelente noite. A Com todos paz. na paz do Senhor. Amém. A paz Com todos na paz também. Em nome de Amém. Jesus.